narraremos as revelações da Virgem Maria às 6 crianças em Medjugorje. Mas antes temos que nos perguntar o que são as revelações marianas. As aparições da Virgem Maria são eventos sobrenaturais, nos quais a Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, se manifesta a uma ou mais pessoas. A Igreja as analisa com cautela, discernimento, pois nem todas as aparições reportadas à Santa Igreja são de fato consideradas como autênticas. A Igreja apenas reconhece oficialmente uma aparição mariana após um rigoroso processo de investigação que deve levar em consideração os seguintes itens. Primeiro, os testemunhos, isto é, a coerência e a confiabilidade dos videntes, seus relatos e possíveis milagres associados. Depois, a mensagem em si, que é transmitida pela Virgem, a sua concordância com os ensinamentos da Igreja, a sua relevância para o tempo presente. E, finalmente, os frutos espirituais e também sociais, que a aparição gera na comunidade, como conversões, reconciliações e o maior fervor na fé. Temos, por exemplo, algumas aparições marianas reconhecidas pela Igreja. Primeira, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, em 1531, onde a aparição da Virgem se deu ao indígena Juan Diego e que é um dos eventos marianos mais importantes da história, com grande impacto na evangelização da América Latina. Temos também, em Portugal, 1917, as revelações de Nossa Senhora de Fátima. A Lúcia dos Santos e seus primos Jacinta e Francisco, que alertaram o mundo, de fato, sobre os perigos da guerra e da perseguição à Santa Igreja e convidaram a conversão e a oração do Rosário. Também temos as aparições da Nossa Senhora de Lourdes, na França, em 1858. Aparições essas que foram direcionadas a Bernadette de Soubirous e proporcionaram um local de cura física e espiritual para milhões de pessoas, e impulsionaram a devoção à Imaculada Conceição. E hoje, portanto, narraremos essa história das aparições da Virgem em Medjugorje às 6 crianças numa colina que hoje é chamada Colina das Aparições. Pois bem, iniciando essa história, em 1981, essas 6 crianças tiveram as visões da Virgem Maria nesta colina, hoje chamada, como dissemos antes, Colina das Aparições, acima da cidade de Medjugorje. As crianças contaram as suas visões ao sacerdote e a notícia espalhou-se, trazendo milhões de pessoas ao local e que se tornou de fato o terceiro local de peregrinação mais visitado da Europa. Nas visões, a Virgem Maria dá aos 6 videntes mensagens diferentes para um total de 10 segredos que trarão a conversão ao mundo. Bem, podemos ver agora quem são esses videntes. Primeiro, Miriana, Ivanka e Yakov têm todos os 10 segredos e já não veem Nossa Senhora diariamente. Maria, Vitska e Ivan têm 9 segredos e algumas das visões são pessoais para eles. Maria afirma receber mensagens da Virgem Maria no dia 25 de cada mês e Miriana relata receber mensagens no 2º dia de cada mês. Essa menina Miriana, hoje já adulta, recebeu de Nossa Senhora um pergaminho físico com os 10 segredos escritos nele, bem como o dia e a data em que cada um deles ocorrerá. Ela é a visionária a quem Nossa Senhora deu a responsabilidade de revelar os segredos. Padre Petar Ljubicic é o sacerdote escolhido por Miriana para revelar os segredos ao mundo e lerá cada segredo 10 dias antes de ocorrer. Ele jejuará por 7 dias. 3 dias antes do segredo acontecer, ele o anunciará ao mundo. Durante o período dos 10 segredos, um dos videntes ainda terá aparições diárias. Agora, podemos também nos perguntar quais são as mensagens que os videntes receberam nessas visões da Virgem Maria. Eis, portanto, aqui algumas das mensagens. Primeiro, Deus está dando muito tempo para essas aparições, para que todos cheguem à conversão. Outro ponto é que o terceiro segredo será um sinal duradouro na montanha das aparições e será um sinal permanente, indestrutível e belo, e aparecerá espontaneamente. O sinal aparecerá na montanha de tal forma que os incrédulos não terão palavras para dizer o que é ou o que poderia ser, e algo que nunca existiu na Terra antes. Parte do 7º segredo foi mitigado
graças à oração e ao jejum das pessoas que creem. Podemos agora perceber alguns locais em Medjugorje, esses locais das aparições. Entrando na cidade, pela rodoviária, a gente pode caminhar pela rua principal da cidade, que é um corredor de lojas e souvenirs católicos. No final está a igreja de São Tiago, que foi construída após as aparições de 1981, para servir às grandes multidões que desciam sobre o Medjugorje. Há também uma grande igreja ou auditório ao ar livre para serviços de massa adicionais. Depois nós temos as estações da cruz. Ao longo de Medjugorje, diretamente atrás da igreja há um caminho que leva de volta ao cemitério e a uma casa com todas as fotos dos videntes. Ao longo do caminho encontram-se pátios com representações em mosaico da Via Sacra. Também no caminho está uma estátua chamada Salvador Ressuscitado, e também conhecida como Joelho Chorão. Os peregrinos esperam na fila para tocar o joelho desgastado daquela estátua. E é impressionante ver os peregrinos chorando na cruz, tanto em fé quanto em desespero. Depois temos a Colina das Aparições. E nessa colina, que fica a cerca de 1,5 km aproximadamente da igreja da cidade, e que é um caminho bastante conhecido e leva à base da colina, que agora tem outro desafio, que são as lojas de souvenirs e cafés que vendem água para as multidões sedentas sob o sol quente da Bósnia. O caminho para cima é feito de pedras rochosas. E por que eles não suavizam esse caminho? A resposta comum é que a peregrinação deve ser um desafio e que muitos escalam, descalços inclusive, como ato de penitência. De fato, fica-se impressionado ao ver tantos idosos e enfermos subindo com bengalas. E, de fato, os peregrinos se reúnem lá em oração silenciosa. Podemos agora também nos perguntar qual o significado e o propósito de Deus para permitir as visões marianas, especificamente essa, como tantas outras ocorridas ao longo da história. Pois bem, as aparições marianas, segundo a Igreja Católica, primeiro são um sinal do amor materno de Deus. A Virgem Maria, de fato, como mãe de Jesus e mãe da Igreja, demonstra seu cuidado e intercessão pela humanidade. Depois, é um chamado à conversão e à santidade. As mensagens das aparições geralmente convidam à oração, à penitência, à fé, à mudança de vida, impulsionando os fiéis a se aproximarem de Deus. Depois, as aparições são um instrumento de unidade e de paz, pois, de fato, elas muitas vezes reúnem pessoas de diferentes origens e culturas, promovendo a unidade e a paz no mundo. Pensemos todos agora, nesse momento, no chamado que Deus faz para a humanidade, para a conversão, para a mudança de vida. Deus é misericordioso, Ele é condescendente e permite as aparições de Nossa Senhora para ainda dar chances à humanidade, na sua grande paciência de ver as pessoas indo por um caminho de bondade, de conversão, de transformação de vida. De fato, consideremos tudo isso na ótica da nossa fé cristã, do nosso seguimento de Cristo. Peçamos a Deus que tenha piedade do mundo e o mundo possa se converter como uma resposta suave a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.